Aviso à navegação. As imagens da natureza que vais ver no episódio 2 são de uma beleza rara. Desfruta. Mais metade da população mundial já vive em cidades. Estas pessoas que não têm uma autossubsistência garantida têm que ter um trabalho. E para terem um trabalho, falando por exemplo no caso concreto português, vão trabalhar em média 8 a 10 horas por dia. Cerimónia de boas-vindas, né? Os chefes tribais eles pedem que a gente leve o cabo. Senão eles não recebem a gente. It's good cabo, hein? Yeah, good cover. Where does it come from? Where do you produce? Taviuni, it's an island. Taviuni? Come from Taviuni. Aqui na viagem, pessoal, para outra cascata. Esta é a Cebolele, no lugar que é na Bolacere. Dessas 8 a 10 horas que as pessoas vão ter que trabalhar, não vai sobrar nada para educar os filhos. Então eles vão ser educados pelo sistema e tu vais passar muito pouco tempo com eles. A questão é, os teus filhos afinal vão ser de quem? Se é o Estado que decide quem fica com a guarda, decide um monte de coisas mais, até pode tirar um filho se considerar haver maus tratos. Então a grande questão é, de quem são as pessoas? De quem somos nós? As pessoas são do grupo, são da sua família ou ao final são de um Estado que obviamente não lhes vai dar uma atenção com carinho, com amor e com cuidado. Ainda para mais quando falamos de grupos educativos com 30 ou mais pessoas nas turmas. Por outro lado, na natureza antigamente as famílias cresciam juntas, trabalhavam juntas. Não trabalhavam 8, 10 horas, trabalhavam muito menos, apenas o suficiente para terem uma comida, uma produção, para se divertirem e para estarem em contacto com a natureza. Claro que havia mais fragilidades, mas também havia mais laços. As pessoas eram mais entrelaçadas e autoeducadas. E parece-me que o grande denominador da educação é essa paixão pelo próximo. E isso tem vindo a ser perdido porque um professor, uma professora, um educador não consegue dar essa atenção. Falando até, por exemplo, de universidades, em aulas com 200 alunos, é impraticável. Então, obviamente, houve um retrocesso. E a questão é, que precedente é que estamos a abrir? Porque se as pessoas agora são educadas por um estado mais frio, mais distante, menos caloroso, porque ele não vai educar cada pessoa como ela é. Então estamos aqui a criar pessoas também alienadas, oblívias, de fraca memória, com fracos laços humanos e de laços líquidos e frágeis, que obviamente vai interessar a quem quiser ter-nos como mão de obra, que é para o empresariado, o industrialismo. Então, na minha opinião, estamos a andar para trás, mas diz-me o que é que tu achas nos comentários. Sou o João e quero dar-te as boas-vindas ao meu veleiro Winderlust. Naveguei meio mundo no meu anterior iate, até que naufraguei na Austrália. This yacht ran aground early Sunday morning, landing on unforgiving terrain. Não pude desistir e encontrei um novo veleiro porque senão ficaria à margem de mim. Nasci em Lisboa voltado para o mar, mas a falta de tempo para mim e para a natureza fizeram-me partir. Então levantei a âncora e fui à Espanha, à África, às Caraíbas, Pacífico Sul. Até aqui já naveguei meio mundo pela natureza e sempre à vela por uma questão de consciência e sustentabilidade. Enquanto isso, nas horas de navegação em solitário, mergulho nas características do ser humano e da vida na Terra, que quero partilhar aqui contigo. Vem navegar comigo pelos próximos oceanos e conhecer as reflexões desta filosofia do mar. Bem-vindo a bordo! Nos veleiros, principalmente nas famílias, há imensas pessoas a educarem os filhos. Existe um guia e manuais de ensino à distância, dados pelo próprio sistema, mas a educação é transmitida de pais para filhos. E isso parece mais correto e mais funcional, porque eles vão transmitir com muito mais cuidado, com muito mais dedicação, porque eles são os principais interessados em ver os seus filhos se ingrar. Isso parece-me correto, enquanto que o contrário não. Basicamente, arranjar um compromisso entre ensinar os conteúdos aos filhos e ao mesmo tempo eles estarem com pessoas que de facto querem vê-los se ingrar, parece-me que está certíssimo. Importante também dizer que é extremamente diferente e muito melhor uma criança estar em contacto com o mundo e ver a aplicabilidade prática de tudo o que ele for aprendendo. Porque na minha visão, uma grande parte do conhecimento que foi acumulado ao longo dos 5 séculos, principalmente na física, na matemática, teve que ver com a náutica. A soma de vetores entre o vento, a corrente, as ondas, a meteorologia e tudo isso é física, é soma vetorial. Para além disso, a natureza, a biologia, a geografia, a história, são conteúdos essenciais que estão na base do ensino obrigatório e que uma criança que esteja a viajar num veleiro esteja a aprender tudo na prática de uma forma tangível. E isso de facto é único. E imensas pessoas de facto assumem que os seus filhos, depois de fazer este ensino prático, com uma visão prática sobre o mundo, tornam-se quase sobredotados ou com excelentes resultados, porque de facto veem o que é que significam as coisas. Enquanto que o contrário não acontece. A quantidade de crianças que crescem numa cidade e nunca viu uma galinha a pôr um ovo, não sabe de onde é que vem o leite, que é da vaca. E isto são coisas essenciais para aprendermos o mundo e a biologia
da Terra. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like e subscreve o canal ativando as notificações. Já sabes que vai haver muitos mais vídeos. A frequência agora é semanal, todas as semanas há um novo vídeo a sair sobre este estilo de vida incrível que é viver no mar. Então subscreve e, se quiseres obviamente ajudar ainda mais a tornar este canal viável, sempre com vídeos regulares e de qualidade, por favor, vai ao Patreon, patreon.com/winterlust, deixa lá o teu apoio, ou se preferires podes tornar-te um apoiante aqui mesmo no YouTube. Um grande abraço, estamos juntos, até à próxima navegação.